É desse jeito que o inimigo quer destruir o teu lar, destruir tua casa, tua família, os teus filhos, o teu emprego. Ele quer te destruir, ele quer te derrubar, ele quer arrancar você fora, né, da igreja, ele quer arrancar vocês fora para massacrar, derrubar, humilhar. Ele quer fazer isso. Mas Jesus Cristo nunca vai desistir de nós. Ele sempre vai estar de braços abertos para receber você. Se você se arrepender quanto há tempo de vida na terra, quando você está respirando, quando esse fôlego de vida está dentro de vocês, ainda há uma esperança, ainda há uma oportunidade. Mas a partir do momento que encerrar, acabou, a hora que o teu pulmão parar de receber o ar, já era, não tem mais, acabou. Aí a oportunidade foi encerrada, né? Aí você vai prestar conta, meu irmão, minha irmã, de tudo que você fez, de todas as vezes que o Senhor usou alguém, usou um servo, uma serva para chamar você de volta para vir, né, somar no reino do céu. Ah, meu irmão, minha irmã, você vai ter que prestar conta de tudo, aleluia, glória a Deus. Mas eu vou deixar isso aqui um pouquinho para outra hora, né? Vamos falar um pouco do arrebatamento, do que aconteceu comigo, né? Muitos irmãos têm ligado, pedido para mim contar. Então hoje chegou a hora. Você que está nessa live, você vai ouvir, tá bom? E se você gosta desse canal, você gosta, né, do canal Resgatando Almas para Jesus, dá um like aí, meu irmão. Não vai doer o dedo não, pode dar um like, pega esse vídeo, já compartilha, manda lá pros amigos, pros irmãos, manda embora, manda pra frente, aleluia, para alcançar outras almas, povo de Deus, para alcançar outros, aleluia. Então é assim, deixa eu começar já. Olha, isso que aconteceu comigo, que foi arrebatado, né, sair do corpo, era um tempo da ignorância, o tempo que eu estava no mundo, povo de Deus. Amém? Vocês vão entender, até o fim vocês vão entender. Um certo dia, meus amados irmãos, estava eu e mais 2 amigos, né? A gente estava no final de semana e nós estava tomando, né? Bebendo cerveja. E num certo momento, meu amado irmão, a minha alma desprendeu do meu corpo e eu comecei a viajar num túnel, um túnel que fazia assim, ó, muitas curvas. Eu comecei a despencar nesse túnel, comecei a ir, e quanto mais eu se aproximava em alta velocidade, uma voz aumentava dentro da minha mente. Mais um, e foi acelerando aquilo ali. Mesmo quando você pegar uma fita e voltar ela, né, acelerar ela em alta velocidade, ela vai começar a aumentar, né, mais um, e vai, e aquilo foi acelerando, a hora que chegou no limite ali, eu caí, bum, caí lá embaixo. Eu caí numa sala, povo de Deus, uma sala muito escura, escuridão, mas não é esse escuro que você apaga a tua luz aqui da tua casa e você vê esse escuro, não. Era treva mesmo, uma escuridão que quando você olha para ela dá pavor. Você sente pavor só de olhar para esse breu. Quando eu caí numa luz que iluminava, né? Uma luz pequena que estava assim em volta de mim. E eu sabia que tinha uma luz que estava me iluminando em cima. Em volta de mim, assim, tinha uma luz, né? Que só naquele lugar. E fora ali era trevas. E eu sabia que naquela escuridão que estava ali, estavam os demônios. Eu sabia que eles estavam ali. Não vi eles, meus amados. Não cheguei a ver nenhum deles. Mas eu sabia que eles estavam ali. Mas como você sabia, meu Flávio? Eu não sei explicar para você. Porque quando você está lá, os teus olhos, meus amados irmãos, vê diferente. Os teus ouvidos é diferente. A tua visão é apurada.
a parte do teu ouvido, que você ouve, né? Ele é muito mais apurado, a audição sua é apurada. Então eu sabia, que eu estava ali, eu sabia que os demônios estavam ali naquele escuro, eu sabia que eles estavam só esperando aquela luz apagar para eles me pegar e me destruir. Mas quando eu caí, já tinha 2 amigos meus que estavam lá, meus irmãos. Já estavam lá 2 amigos meus, né? 2 amigos que andavam na balada, já estava lá. E quando eu caí, quando aquela voz acelerou, né? Mais um, pum, eu caí. A hora que eu caí, eu olhei eles, eu levei um susto que eles estavam lá, né? Perfeitamente, não estava machucado, não cortado, nada. Estava normalmente. E um deles falou para mim assim, ele me chamou de Flávio, você também está aqui? Falou bem assim para mim. E eu olhei para ele, né? Aquela tristeza que eu tinha também caído lá. E o interessante, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu estava consciente de tudo. Consciente de tudo. E ali naquele momento eu sabia que eu estava debaixo da terra, eu sabia que tinha pessoas andando em cima da terra. E ainda em pensamento eu pensei comigo, eu falei, mas o povo está andando em cima da terra normalmente e ele não sabe que nós estamos presos aqui embaixo. Eu estava consciente de tudo isso, povo de Deus, que tinha pessoas andando aqui na terra, aqui como nós andamos, e eles não sabiam que nós estávamos lá embaixo presos nessa sala. Aleluia. E ali uma dor infernal dentro da minha mente. Não é uma dor de cabeça. Eu quero que você entenda que não é uma dor de cabeça. É uma dor no cérebro. É a mesma coisa de pegar um alfinete, pegar uma agulha, espetar dentro do teu miolo, né? Enfiar dentro lá do teu miolo. Essa é a dor que eu senti, né? Uma dor terrível. Que eu grudava no cabelo, queria arrancar o cabelo. Queria arrancar os cabelos da cabeça. E eu sabia que aquela dor era para a eternidade das eternidades. Eu sabia, dentro de mim eu sabia. Mas eu não conhecia Deus nessa época. Eu não sabia, ninguém tinha evangelizado eu não sabia, eu não tinha conhecido Jesus. Mas eu sabia, dentro de mim, que era para a eternidade, e na eternidade era por século dos séculos. E quando eu olhei para cima para mim ver essa luz que estava iluminando, né, que eu estava vendo, o que me separava das trevas, eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi uma janelinha, meus irmãos, quadrada, uma janelinha quadrada, e era muito alta. Não tinha como você escalar, não tinha como você subir, não tinha como você sair de lá, não tinha possibilidade de você sair de lá, não tinha. Em pensamento, meu amado irmão, em pensamento, eu falei com Deus. Em pensamento, eu falei com Jesus Cristo. Eu falei, Jesus, meu Pai, se o Senhor me der uma oportunidade para mim voltar para a terra, voltar para o meu corpo, nunca mais eu colocarei bebida em minha boca. Nunca mais vou colocar essa porcaria em minha boca, meu amado. E eu falando com Deus, né, em pensamento. Porque eu queria voltar, eu queria uma segunda chance. Eu queria voltar para esse mundo, meu amado irmão, porque eu sabia que lá era para a eternidade das eternidades, e eu estava preso naquele lugar, e eu sabia que nunca mais eu ia sair dali. Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, a gritar, eu comecei a pedir a Deus uma oportunidade para mim sair daquele lugar. Porque eu sabia, eu estava consciente, eu sabia que eu estava preso naquele lugar, e eu sabia que nunca mais eu ia poder sair daquele lugar. E fora estar preso naquele lugar, eu sentia uma dor terrível dentro do meu cérebro. Parecia que tinha uma agulha espetada dentro do meu cérebro. E eu puxava o meu cabelo, eu gritava. E eu sabia que naquela escuridão estavam os demônios, só esperando aquela luz apagar. Eles só não podiam chegar ali por causa da luz que estava acesa. Mas eu sabia que a partir do momento que aquela janelinha fechasse, aqueles demônios iam vir para cima de mim, ia pegar eu e aqueles 2 que estavam lá, ia destraçalhar. Eu entrei em pânico. Sabe o que é entrar em pânico, povo de Deus? É um desespero tremendo. É um desespero, meu amado irmão, que foge da realidade,
foge de tudo que você pode entender desse mundo. Tem irmão que anda comigo, eu já contei isso aí, meu irmão. Tem irmão, irmã que anda comigo, eu já contei isso aí há muito tempo para eles já. Mas hoje Deus permitiu que eu viesse aqui contar essa experiência tremenda que eu tive para despertar você, meu irmão. Você, minha irmã, se você bebe cerveja, se você tiver com uma latinha de cerveja na mão, abandona isso aí. Não espera cair lá não. Não espera ir para o outro lado não. Não paga para ver. Não paga para ver. Porque se pagar para ver, meu irmão, vocês vão pagar um alto preço. Eu tive a oportunidade de voltar. Jesus, como ele conhece o futuro, ele conhece o dia de amanhã, ele viu, né, que eu ia me arrepender de verdade. Ele viu que eu ia aceitar ele de verdade. Ele viu que eu estava, né, sem o entendimento nesse mundo, porque ninguém tinha pregado para mim. Ele me deu uma oportunidade de eu sair daquele lugar. E ali, meu amado irmão, naquele desespero que eu estava ali, sentindo aquela dor terrível sobre mim, na minha mente, consciente que eu ia ficar ali pela eternidade, essa eternidade, consciente que a minha família estava andando sobre a terra, estava andando normal, consciente, sabendo que muitas pessoas podiam estar andando por cima de mim, eu podia gritar e ninguém ia me ouvir. Ninguém ia me ouvir naquele lugar. Eu falei com Jesus, em pensamento eu falei com ele. Eu não cheguei a entrar na sala da tortura, no inferno, não vi nada. Não, se eu falar que eu vi demônio, eu vi pessoas sendo cortadas, eu estarei mentindo aqui nessa live. Não vi nada. O que eu vi foi 2 amigos meus caídos que já estavam lá. Eu via uma luz que estava iluminando aonde eu estava, ali encolhidinho naquele lugar. Eu não podia ir para lá que os demônios me pegavam, porque eu entrava no escuro. Eu não podia ir para frente que estava escuro, eu não podia entrar. Eu não podia ir para cá porque ali também estava escuro. Somente ali naquele lugar tinha uma luz. E quando eu olhei para cima para ver o que era essa luz, né? Por que aquela luz estava iluminando ali? Não enxerguei ninguém. Eu enxerguei uma janela quadrada bem pequenininha. Bem pequenininha. Muito alto a janela estava. E de lá daquela janela saía uma luz que estava iluminando aquele lugar no meio das trevas total. A janela era o próprio Jesus que iluminava a nossa vida, que iluminava eu no meio, porque eu estava em treva. Depois eu fui entender que a minha vida estava em trevas. Eu fazia a vontade do diabo, eu fazia a vontade de Satanás, eu bebia, eu gostava de bater nos outros, eu gostava de machucar os outros, eu gostava de fazer coisas que Satanás gosta, né? Gostava do mundanismo, gostava de regata, gostava de short, gostava, né, de filme, porcaria, de tudo que não presta, eu gostava. Então eu estava indo para as trevas, povo de Deus. O meu corpo já estava em trevas, porque eu já estava fazendo a vontade deles. Então, mas pela misericórdia do nosso Deus, naquele momento, naquele lugar, eu tive uma oportunidade e eu clamei, o Senhor dos Exércitos Celestial, o Deus de Israel, eu clamei Jesus, eu clamei Ele, e naquele lugar eu fiz um voto com nosso Pai, nosso Deus. Eu falei para Ele que se Ele me desse uma oportunidade para mim voltar, eu ia mudar minha vida, eu ia servir a Ele, eu ia abandonar os vícios. Eu fiz uma aliança com Deus naquele lugar. E quando eu acabei de falar essas palavras, povo de Deus, foi num piscar de olho, eu voltei. Pum! E quando eu voltei no meu corpo, eu estava com a mão no meu cabelo, gritando que nem um louco, puxando meu cabelo, e 2 agarrados em mim,
falando para mim, calma, 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 que ele não sabia o que estava acontecendo. Eu estava gritando com a mão na cabeça, gritando e puxando meus cabelos, por causa da dor que eu estava sentindo lá. A dor era dentro do meu cérebro, parecia uma agulha fincada dentro do cérebro. Eu gritava lá naquele lugar e a dor era terrível, refletia no corpo. Por isso que quando uma pessoa está arrebatada, ela grita, sai rolando para lá para cá, porque ela está sentindo tudo no corpo físico, porque está ligado, não morreu. O corpo está ligado na alma ainda, meu irmão. Então ali eu entendi. O mundo espiritual vai além daquilo que você entende, povo de Deus. Muitos vão falar, eu não acredito. Meu irmão, se você acreditar ou não acreditar, mas eu fui lá. Eu fui nesse lugar. E não foi em sonho, não. Eu estava de pé. Quando saí do meu corpo, eu estava de pé com uma latinha de cerveja na mão, bebendo. E eu desprendi do meu corpo e saí por um túnel. E viajei nesse túnel. E uma voz, quando eu caí nesse túnel, que eu comecei a viajar nele, uma voz falava muito rápido. Mais um. E foi acelerando, mais um. Até a hora que acelerou, pum, caí. Caí nesse lugar, nessa sala de escuridão, de breu. E lá nesse lugar já tinha 2 amigos que andavam junto comigo, que gostavam de tomar uma cachaça, gostavam de beber uma cerveja, gostavam de fazer as coisas do diabo. Eles já estavam lá também. 2. Eu caí lá também, meu irmão. E lá nesse lugar eu estava consciente, nitidamente. Quem que ouviu falar já, né? Da parábola do rico e do Lázaro, hein? É a mesma coisa, meu irmão. É a mesma coisa, você está consciente. Vocês estão conscientes, vocês morrerem, vocês vão estar conscientes do outro lado, meu irmão. Do outro lado da vida você vai estar consciente de tudo. Mas lá eu tive uma oportunidade, porque eu não tinha morrido aqui na terra ainda. Eu estava vivo. Então Deus, Jesus, permitiu que a minha alma saísse do corpo e fosse. Ele mostrou para mim lá, se eu não se arrependesse, se eu continuasse brincando, se eu morresse aqui na terra, era lá que eu ia ficar. Era aquilo que eu ia sentir para a eternidade das eternidades das eternidades. Era isso. Ele mostrou para mim, meu irmão. Eu tive a oportunidade de sair do meu corpo e viajar, e ir para o outro lado. Mas o lado que eu fui não é um lado bom não, meu irmão. É um lado de sofrimento, um lado de tormento, um lado de dor. Só o pavor, meu irmão. Eu não cheguei a ver os demônios, mas eu sabia que ele estava ali. A presença do maligno ali era muito grande. Eu tremia, eu entrava em desespero. Eu não queria ver eles, eu não queria que aquela luz apagasse, eu não queria. Mas eu sabia que aquela luz ia apagar. Porque a janelinha estava muito pequenininha lá em cima. E aquela luz era só o suficiente para estar em roda de mim ali com aqueles 2 que estavam ali. Era o suficiente para aquilo ali, meu irmão. Se aquela luz apagasse, eu não sei a quantidade de demônio que estava no meio daquele escuro. Eu não sei a quantidade de demônio que ia vir para cima de nós. Eu não sei. Mas era muito feio aquela coisa que estava ali, meu irmão. Eu podia sentir, eu podia ver eles atrás daquela escuridão, porque eles se misturavam. Um lugar tenebroso, um lugar que, meu Deus do céu, é um lugar que eu não desejo para ninguém. É um lugar que eu não desejo para ninguém ir parar nesse lugar. Então eu desprendi de lá e voltei para o meu corpo. E quando eu voltei, eu estava gritando de pé. Eu estava em pé, gritando que nem um louco no meio da rua. Com uma tocha de cabelo na mão, gritando, porque a dor lá era demais. A dor era demais no meio do meu cérebro. Então eu gritava que nem um louco. E para eles, meus amados, outra coisa. Presta atenção. Ei, presta atenção aí, povo de Deus, serva de Deus, mulher de Deus, presta atenção aí que eu vou falar agora. Segundo eles que estavam comigo,
Eles falaram que eu fiquei em faixa de uns 6, 7 minutos gritando. 6, 7 minutos gritando ali, de pé. Mas para mim que estava lá, parecia que eu já fazia muitas horas que eu estava naquele lugar. Parecia que estava lá já há muitas horas, meu amado irmão. Então quer dizer que no mundo espiritual é contado diferente as horas no mundo terreno. Aleluia! 1 minuto no mundo terreno conta muitas horas no mundo espiritual. Por isso que Jesus falou que um dia é como 1000 anos. Tá entendendo, povo de Deus? Tá captando a mensagem? Então, 1 minuto nesse mundo, no mundo espiritual, é contado diferente. Por isso que quando eu falo que não são 24 horas que demônio está atacando você, já teve pastor que me criticou. Ele falou para mim, quem que é você para falar isso? O mundo tem 24 horas, o que você está falando? Eu falei, meu irmão, saia da carne e entra no espírito que você vai entender. Se você entrar no espírito, você vai entender do que eu estou falando. Não estou falando no mundo carnal, estou falando no mundo espiritual. 24 horas nesse mundo, 1 hora no mundo deles se torna 25 horas. 25 horas de ataque diabólico, de ataque de trevas, de ataque dos demônios que quer destruir você, destruir tua casa, tua família, teu lar. Demônio que não se cansa, demônio que estão a todo momento querendo ceifar a tua vida, arrancar a tua alma que está dentro desse corpo, para desprender ela, descolar ela do teu corpo, para eles arrastar para o abismo, arrastar para as trevas, arrastar para a morada deles. É isso que eles querem. Por isso que nós temos que buscar Jesus Cristo. Por isso que nós temos que entregar nossa vida na mão do Senhor. Por isso que vocês têm que consagrar a tua vida, têm que abandonar o mundanismo, abandonar a idolatria, abandonar as porcarias que contaminam vocês a esse mundo. É por isso, meu amado irmão, nesse tempo que você está vivo na terra, ainda dá tempo. Muitos entrou em 2020, mas não vai conseguir passar para 2021 não. Muitos já estão no pó. Muitos já estão nesse lugar. Muitos estão gritando lá e sabem que nunca mais vai poder sair de lá. Nunca mais. Eu, pela graça e a misericórdia de Jesus, eu cheguei até lá, mas Jesus me tirou de volta e me trouxe. Ele me trouxe de volta e colocou de volta no meu corpo que estava gritando. Naquele momento que eu estava alucinado, gritando que nem um louco no meio da rua, podia dar o quê? Uma parada cardíaca no meu coração e eu caí. Pum! E a minha alma ficaria lá para eternidades e eternidades. Você parou para pensar? Você parou para pensar, meu irmão? Às vezes o camarada tá indo com o teu carro, né, na rodovia, adulterando, traindo a esposa, fumando um baseadinho de maconha, né? Tem tantos aí que gostam de fumar uma erva escondido, nem a esposa sabe, nem a família, nem o pai, nem a mãe sabe, né? Mas tem um lá no céu que vê tudo. E se tombar esse carro, meu irmão, e você perder a tua vida, quem vem buscar você, Quem vem buscar vocês? O Exu da morte. Aí tem um demônio especial também que vem buscar almas, né? Se você já foi um servo de Deus, se você já foi uma serva de Deus, sabe qual é o demônio que vem pegar você, meu irmão? O Exu das almas preciosas. Esse é um demônio especial. Ele é um especial para vir buscar aqueles que serviam a Deus, aqueles que estavam na luz um dia. Esse é especial para vir buscar. Exu das almas preciosas. Esse vem. Por quê? Um dia estava na luz, conheceu a verdade.
conheceu Jesus, conheceu a palavra de Deus, conheceu o poder de Deus, mas desviou, saiu da verdade, abandonou a verdade porque achou que a porta é muito estreita, achou que a porta era muito estreita. Eu vou viver mais um pouco, eu vou aproveitar mais um pouco, eu vou curtir mais um pouco, eu quero beber mais uma geladinha mais um pouco, eu quero fumar um baseadinho mais um pouco, eu quero, né? Se perder a vida, meu irmão, minha irmã, você vai encontrar esses demônios aí do outro lado. Vai. Então, é melhor você obedecer. É melhor você ficar no caminho da luz. Ficar no caminho que leva você à cidade santa, à cidade de Jerusalém, a cidade das mansões celestiais, porque lá, quem te espera lá, meu irmão, ele é um favo de mel, lá não vai precisar a luz estar acesa não, porque ele é a luz do mundo. Lá você não vai ter fome, por quê? Porque ele é o pão da vida. E lá você não vai ter sede, por quê? Porque ele é a água que mata a tua sede. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus, povo de Deus! Glória a Deus! Amém, povo de Deus! Então, meu irmão, minha irmã, volta para Jesus se você está fora do caminho. Volta o mais rápido para Jesus, volta para o caminho do nosso Pai, volta para o braço do nosso Criador, volta para Ele, quando ainda há esperança. Placa de igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém. O que salva é o sangue do Cordeiro, é o sangue do Messias. O que salva é o nosso Jesus. É Ele que nos justifica, é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que nos livra do laço da morte, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o fôlego da vida, é Ele, meu irmão, minha irmã, é Ele, é tudo para Ele. Se Ele der o fôlego, você vive mais um dia. Se Ele encher o teu 2 pulmões de ar, amanhã você acorda vivo, minha irmã. E o que adiantou, né? Tanta ignorância, O que adiantou se morrer? O que adiantou? Eu sei mais que o outro irmão. Eu sou mais conhecedora da Bíblia. O que adiantou? O que vai adiantar? Ser melhor. Só tem um bom. Só tem um bom. Só um. Quer que eu fale o nome dele? É Jesus. O resto é todo pecador. Todos pecaram. Aqui não tem nenhum sem pecado. Todos pecaram. Todos. Mas você, pecador, tem um que te justifica. Ele perdoa, ele vai embranqueçar, ficar branca a tua veste. Ele é o bom lavadeiro. Ele é o que cura, liberta e transforma a vida. Ele é o que te sustenta, mulher. É Ele, filha. Ô, minha irmã, você tem um pouco de conhecimento da Bíblia? Dá glória a Deus aí. Dá um glória aí. Você conheceu a verdade? Dá um glória. Dá um glória por isso. Porque Ele permitiu isso na tua vida. Isso não é mérito teu, não. Isso não é mérito seu. Ele te escolheu. Ele te separou. Foi Ele que te chamou. Senão você estava na vaidade. Senão você estava fazendo a vontade do diabo. Quem sabe nem vivo você estaria mais. Mas o arrebatamento está para acontecer. E muitos ficarão para trás. Por quê? Julga, aponta o dedo, acha que é o dono da verdade, acha que só você é santo, só você é santa. Elias achou que sobrou só ele, foi falar com Deus. O que Deus falou para Elias? Meu servo Elias,
tem 7.000 joelhos. 7.000 joelhos que não se dobrou a Baal. Ei! Acorda! Você não sobrou só você nesse planeta, não. Ainda tem 7.000 joelhos, tem os 300 na terra ainda, meu irmão, que não se dobrou, que não está corrompido, que não está preso em bens materiais. Porque é assim, povo de Deus, deixa eu explicar para você aí, ó. Se você serve Deus e Deus não te abençoa, eles apontam o dedo e falam para você assim: tá em pecado. Por isso que Deus não te abençoa, tá em pecado. Mas quando você serve Deus e Deus derrama a bênção na tua vida, tá corrompido, corrompeu. Aqui dentro só conhece aquele que está lá em cima. Ele esquadrinha esse coração, ele esquadrinha essa mente aqui, ó. É só ele pode, é só ele é juiz. O juiz só ele, é só ele pode julgar, só ele pode apontar, é só ele. Quem somos nós? Quem sou eu para apontar o dedo? Aquele irmão está corrompido. Quem somos nós? Quem somos nós? Vamos cuidar da nossa alma, meu irmão. Porque se nós não cuidar dessa alma que está dentro aqui, nós vamos para o inferno. Nós vamos perder a batalha. E Satanás vai triunfar sobre a tua vida. Se você não se arrepender, se você não buscar Jesus, não se arrepender dos pecados e não voltar para o Criador. Ah, meu irmão, volta para o Messias, esqueça. Aleluia. Glória a Deus, povo de Deus. Passa rápido demais. Como isso passa rápido demais. Quem não ouviu no começo, vou soltar de novo. Ó, ouça. Ouve aí junto comigo. Ouve aí. Minha vida está nas mãos de Deus. Ô, glória! Eita, glória! Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Eita, glória! Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Ai, meu Jesus! Está em meu Jesus! A minha fé está em meu Jesus. Mais um pouquinho do corinho pra você! Está aqui. Nós sentimos que Jesus está aqui. Está aqui. Está aqui! Glória a Jesus, nosso Deus está aqui. Que calor é esse que volta do altar? Ô, glória! Esse que volta do altar. Que calor é esse que volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Eita, glória! Que andou na Galileia, que se chama Jesus de Nazaré. Esse é o nome dele! Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais Fé, amor, mais amor. quem não tem, peça Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar. Vovô, vambora! Vamos embora desse planeta o mais rápido! Jesus pode fazer milagre só Jesus pode fazer. Só ele pode fazer! Missionário valoroso, Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui nesse lugar. Missionário valoroso, Jesus vai operando Ô, glória! sinais e maravilhas aqui nesse lugar. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia. Queria saber, ouviu uma voz do céu que ele dizia. Glória, glória a Deus! Ele dizia: tira, tira, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é. Tira, tira, tira as sandálias dos seus pés,
esse tempo. Glória a Deus! Se começarmos a Dá um like aí se você gostou dessa live, meu amado irmão. tempo treme, Compartilha aí. começarmos a orar. Anda embora. Esse tempo treme. Se começarmos a orar, Isso mesmo. Vambora. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou. Isso mesmo, meus amados irmãos. Você que gosta, dá um like. E compartilha, meu irmão. Compartilha. Para alcançar almas. E o sol parou. Vendo a novo agora está de parabéns, porque um novo povo Deus levantou, anunciando que Jesus em breve vem, está tirando. Deus abençoe, meus amados irmãos. Irmã Carla. Deus abençoe, irmão Tiago. Robson. Irmão Gilson. Levantou e o poder do alto céu vem hoje. Pregador da verdade, Stephanie. Deus abençoe. Jesus já operou. Deus abençoe, Samuel. Confessa que Jesus Cristo hoje te libertou. Confessa que Jesus Cristo hoje. Glória a Deus, povo de Deus. Meus amados irmãos, vamos estar encerrando essa live por aqui. Glória a Deus, fica ligadinho para vocês não perder a inauguração da igreja, amém? Da Resgatando, da Reage, aleluia. Vou estar falando depois dos irmãos, né? Dos servos de Deus, dos homens de Deus que vai estar somando com nós. Meu irmão, minha irmã, vai ser um culto muito abençoado, os 4 dias, amém? 4 dias de grande poder vai acontecer aqui em Ponta Grossa, vai abalar, né, as estruturas espirituais. Glória a Deus, o templo vai tremer e demônio vai pular igual pipoca. Glória a Deus, amém, povo de Deus. Deus abençoe, né? E aqueles que não gostam de nós amamos vocês do mesmo jeito, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.